Bem-vindos a esse mundo cheio de magia e aventura só para você. É sua primeira vez jogando um RPG, né? Tudo bem, não se preocupe, porque eu, o mestre, irei ensinar pra você como sobreviver nesse mundo. Fala galera, beleza? Sintoniza no canal Nerd, que hoje nós vamos falar sobre uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, que é jogar RPG. Estamos aqui, eu, Bruno Rodrigues, Isaac Paiva, para falar das coisas que os nerds mais conhecem e gostam, né? Que é os jogos online, RPG de mesa. O nerd que não conhece isso não pode ser considerado um nerd. E a gente aqui, especificamente, no nosso grupo de amigos aqui, a gente foi, digamos assim, se uniu basicamente jogando... Através de RPG, né? RPG de mesa, o RPG tradicional, que é aquele RPG onde a gente faz uma ficha no papel, tem os dadinhos e tal, que talvez muitos de vocês não conheçam, mas a gente vai dizer aqui como é que... O que é RPG? RPG é uma sigla em inglês para jogo de interpretação de personagem, né, traduzindo. Que é justamente aquele jogo onde você interpreta um personagem, você cria o seu personagem baseado no jogo que você for jogar, seja ele fantasia medieval, ou um vampiro, ou um lobisomem, ou até mago. Você tem várias opções de jogos. Então você vai escolher um jogo, você vai criar um personagem e você vai interpretar ele e desenvolver ele ao longo de uma história onde um narrador vai contar essa história. E tem aquele desenhozinho, acho que alguns de vocês devem conhecer, né, principalmente os mais antigos, que é Dungeons & Dragons, que foi baseado em um dos primeiros RPGs que também do mesmo nome, Dungeons & Dragons, e é um sucesso, foi um sucesso, né, e é até hoje. Quem é aqui do Brasil, né, conhece esse anime, esse desenho, como Caverna do Dragão, que para a década de quem nasceu ali na década de 80 e 90 foi um dos desenhos mais vistos ali, né, da nossa infância e pegando até um pouco da adolescência. Aquele desenho ali foi baseado no jogo Dungeons & Dragons, que é o que a gente chama aqui no Brasil de D&D, que é na verdade um sistema de RPG que engloba várias ambientações. Provavelmente foi um dos mais antigos, né? Acho que só teve um RPG mais antigo do que esse, mas que não se popularizou. Então é provavelmente um dos RPGs mais antigos e o mais jogado até hoje. Depois de tudo isso, o RPG se difundiu e começou a criar ramificações, né? A gente hoje tem vários tipos de RPG. Temos os RPGs de mesa, como foi falado inicialmente. Temos os RPGs eletrônicos, que são os Final Fantasy da vida, The Witcher. Temos os MMO, que é aqueles com servidores grandes, que tem muitos jogadores jogando ao mesmo tempo. O MMORPG, é aquele RPG, na verdade é um RPG eletrônico de massa, né? Que é para multiplayer em massa. Você controla seu bonecozinho ali com THP, faz suas missões ali de acordo com o seu bel prazer, né? Existe um servidor, esse servidor abriga diversos, milhares, milhões de jogadores, como por exemplo, né, os jogos que estão mais em evidência aí, acho que hoje na atualidade, o World of Warcraft, o LoL, League of Legends, todos esses são modelos aí de MMORPG, que são RPGs onde existe um servidor e nesse servidor várias pessoas de todo mundo vão logar e vão interpretar seus personagens nessa ambientação. Mas não é nesse que vamos focar. Hoje a gente vai focar nos roleplay games, no tradicional, no de mesa. No de papel e lápis, aquele que a gente faz a ficha e o que a gente costuma sempre jogar aqui. O RPG, ele, como a gente falou, é um jogo de interpretação de personagens, mas existem várias editoras, várias empresas e cada uma desenvolveu o seu próprio sistema. Os que a gente mais joga, né, especificamente aqui da nossa parte, é Storyteller, que é um sistema antigo, que hoje ele já foi atualizado, mas a gente ainda gosta de jogar o antigo. O D&D. D&D, né, que é o mais jogado no mundo. E a galera da gente aqui é bem dividida. Metade gosta mais de D&D, outra metade gosta mais de Storyteller. Mas também tem os outros, os paralelos, nos nossos paralelos, né? Que são o Daemon, o GURPS. A gente tem alguns RPGs próprios, como o exemplo de Cemitério dos Deuses. Esses 3 personagens aqui são de um RPG de um amigo nosso aqui, de Daniel, né? Que sempre grava vídeo com a gente aqui. Hoje ele tá ali no celular, mas não quer gravar não. Hoje ele tá na produção. O que é que acontece? Esse sistema é um dos sistemas simples desenvolvido por ele mesmo, onde ele narra, né? Ele cria toda uma história, toda a ambientação, tudo quem fez foi ele. Então, várias empresas, como eu disse, elas fazem os seus próprios sistemas e eles criam uma ambientação, que nada mais é do que a história do jogo. Tem muitas ambientações que você pode jogar. Você gosta de jogar um RPG, você se identifica com o filme, um exemplo. Senhor dos Anéis. Tem um sistema baseado em Senhor dos Anéis. Você quer interpretar o Aragorn, quer fazer ações diferentes da dele, o narrador cria uma história em volta disso e você começa a interpretar o personagem que você quer, fazendo as ações que você quer. Guerra do Anel lá. Por exemplo, juntou ali a Sociedade do Anel, os 9. Mas Boromir foi junto, mas ele não queria ir. Se você quisesse interpretar o Boromir não ia, entendeu? E aí acarretaria toda uma
história diferente do que foi os filmes. Você consegue controlar isso. É um jogo é um teatro. Você consegue fazer a sua história. Exatamente. O narrador ele não vai ter que criar tudo do zero. Nesses sistemas próprios, nesses sistemas que já estão comerciais, ele já vai ter todo um background, né? No caso do Senhor dos Anéis, por exemplo. Já vai existir ali toda a ambientação, até pela questão dos livros e tal, já existe toda a ambientação pronta. O que o narrador vai fazer é desenvolver uma história dentro dessa ambientação, onde ele vai poder pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, como o Bruno falou, a história da Sociedade do Anel. Vocês jogadores vão jogar a história ali de tentar destruir um anel. Mas vocês vão interpretar o personagem da forma que vocês quiserem. Não necessariamente vai se seguir aquela história. A partir daquele momento ali, você pode fazer coisas totalmente diferentes do que aconteceu. Inclusive, nós jogamos alguns RPGs de Senhor dos Anéis aqui. E o sistema dele é o Coda, que já é o sistema próprio para o Senhor dos Anéis. De acordo com a história que a gente jogou, os filmes passaram normalmente até o Retorno do Rei, para a nossa história. E a partir dali a gente criou uma história para que não morresse pra gente, entendeu? Jogamos com o filho de Aragorn, que passou a ser rei depois da morte dele, então teve todo o desenvolvimento, né? Do mesmo jeito, hoje a gente joga um vampiro, né, Isaac? Isso, vampiro, a gente tá jogando Vampiro A Idade das Trevas, né, que é uma ambientação feita pela White Wolf, que é uma empresa que ela desenvolveu o sistema Storyteller. Então, o vampiro que a gente joga, ele se passa ali na Idade das Trevas, né, que foi mais ou menos ali em torno de 1300. Durante a Guerra dos 100 Anos da França com a Inglaterra, né? Isso, o nosso narrador, ele criou essa história, aconteceu de fato, né, mas o nosso narrador, ele pegou essa história como base e criou a própria história onde nós, jogadores, interpretamos personagens, né, que são vampiros, nesse caso específico, e a gente pode fazer ações que vão alterar a história, né? Não obviamente a história real, mas a história do jogo. Por exemplo, Bruno ele interpreta o personagem que é o príncipe da Inglaterra. Que é o Príncipe Negro, né? Príncipe Negro, o Príncipe William. Então, obviamente, na história original aqui, o Príncipe Negro não era um vampiro, mas aqui nessa história que o narrador desenvolveu, ele e aí pode acontecer coisas totalmente diferentes. E acarretaria a mudança da história do mundo, como é hoje, assim, dentro do jogo, lógico, né? Outra coisa muito importante, uma característica fundamental que faz o RPG ser tão legal e tão divertido é porque justamente o jogo de RPG ele não precisa necessariamente ter um fim. Obviamente o narrador está contando uma história, quando chega no final daquela história o jogo pode simplesmente acabar. Ou continuar com um outro capítulo, né? Isso, a grande vantagem é essa, você não zera o jogo. Até quando eu fui começar a jogar esse RPG, quem nos apresentou foi um amigo da gente aqui também, Abimael. E aí eu perguntei, não, mas beleza, como é que a gente vai zerar o jogo? Ele disse, não, o RPG você não zera, você termina histórias. Se você termina uma história, o narrador ainda quer continuar narrando e vocês ainda querem continuar jogando, o jogo vai permanecer. É como se fosse um filme que você não quer que acabe. Sempre isso. Você bota mais um... Vamos supor um filme aí, Exterminador do Futuro. Teve o 2, já teve até acho que uns 5, 6 aí. Se o narrador quiser continuar inventando história dentro daquela ambientação ali e você ainda tiver, seu personagem estiver vivo e você ainda quiser jogar, você vai jogando 8, 9, 10 até vocês cansarem. É uma das grandes vantagens do RPG de mesa. E a outra grande vantagem é que une, né? Assim, nós aqui temos a liga, nossa liga é o RPG. Lógico que depois do RPG veio toda a amizade e tudo, mas é uma forma de reunir, de confraternizar. Eu diria que hoje a principal coisa que une a gente, né, que faz o grupo se reunir é justamente quando vai acontecer um RPG e alguém diz, vou narrar. Então a galera se junta, tem toda aquela interação, tem essa rivalidade que o Bruno falou, quem é o personagem mais forte e tal. A gente aqui é muito movido por isso. E isso é uma das coisas divertidas do RPG. E para quem gosta, né, por exemplo, uma coisa que está muito em evidência na atualidade, super-heróis. Existem RPGs, sistemas voltados especificamente para se jogar com super-heróis. Bom, então dentro dessa ambientação, dentro desse universo de RPG, a gente pode jogar jogos de qualquer tipo. A gente citou aqui, né, o Storyteller, que é o sistema, que é meu sistema preferido. A gente joga vampiro, joga lobisomem, joga mago. Cada um desses universos, dessas ambientações, tem toda uma mitologia extremamente rica. A gente consegue unir a galera, se divertir, jogar. É empolgante porque você vai ler o livro, você vai ver o que aqui seu personagem pode fazer, você pode criar coisas, estudar suas regras, né? Para saber até onde, dentro das regras, seu personagem pode fazer o que lhe foi sugerido dentro do jogo. Isso. Existem, como o Bruno falou aqui, as regras, né? Mas também existem alguns sistemas que eles são mais flexíveis quanto a regras. Por exemplo, os sistemas narrativistas, né? Onde o narrador ele não precisa se preocupar tanto com testes, com dados, com cálculos matemáticos. E existem aqueles outros que são mais focados realmente em combate e existem digamos assim,
necessidade maior de você ter ali realmente um As controle. minúcias da regra. Né? Isso, mas os sistemas narrativistas eles são bem abertos, onde a pessoa vai simplesmente falando ali e o narrador inventa alguma forma de dizer se você teve êxito ou não na sua ação. Por exemplo, eu digo que eu vou dar uma pirueta, um mortal e atirar num alvo que está a 100 metros de distância. É uma coisa extremamente difícil. Então o mestre vai dizer, bom, para você fazer isso, você precisa jogar um dado aí de 10 lados. Se você tirar um 10, você passa. É um exemplo de teste aqui, bem banal. Se vocês quiserem conhecer, tem um canal, vou deixar aqui na descrição, do Colucci, que ele fez uma sessão de The Witcher no sistema mais atual de D&D, eu acho que é o 5.0, se eu não me engano. E lá ele faz um capítulo de, acho que é 14 narrações, que é bem interessante lá. São 5 personagens e o narrador, né? Ele faz em videoconferência com um programa específico com as regras do RPG de papel. Assim, não tem o mesmo calor humano que a gente se junta para jogar, mas é bem interessante. Você conhece o jogo ali. E os caras jogaram muito. Então, foi muito divertido assistir a campanha deles. Não, quem não conhece realmente procure saber, porque é um jogo extremamente divertido. E você pode jogar definitivamente tudo que você imaginar. Qualquer tipo de jogo aí que você pensar, Street Fighter, no início, Cavaleiros do Zodíaco. No início a gente inventou um jogo de Pokémon. E foi assim, foi febre aqui entre a gente. A gente jogava muito, passou anos jogando Pokémon. E conseguimos produzir o nosso próprio sistema. No caso 2, né? No caso 3, foi um que a gente conseguiu baseado no jogo do Game Boy, com os dados do Game Boy. Um outro amigo nosso que fez outro também, que é Jonas, ele fez um sistema completo de Pokémon. E eu comecei um, mas não terminei, porque tava dando muito trabalho, é complicado, então ficou aí 70% feito. Mas a gente também conseguiu jogar ele. Mas assim, conheçam o jogo, vocês podem fazer tudo. A imaginação é o limite. Exatamente. Realmente é um exercício muito divertido e que vai desenvolver várias habilidades em vocês, como a habilidade, a capacidade de falar, de interpretar. É um jogo que realmente ele traz muitos benefícios para quem joga. E por último, né, para a gente fechar esse assunto sobre RPG, tem que falar também da questão dos live actions, né, que é uma forma também de se jogar RPG, que não é muito difundida, até porque existe ali um certo preconceito, porque as pessoas que jogam live action, elas interpretam de forma mais ativa. Né? Inclusive, a forma de você definir se você acerta ou não é no Jockey Pool. Com sinais, com sinais. Eu, particularmente, nunca joguei, mas é interessante a gente falar que, de repente, né, também se encaixa nessa premissa de quem quer melhorar sua performance, atuação e tal. É uma forma bem interessante também de se jogar para quem curte esse tipo de Geralmente, isso aí é mais para os storytellers, né? O live action. E em muitas cidades do Brasil tem os By Night, que é voltado para reunir esses grupos para fazerem live action, geralmente, né? Tem By Nights que fazem só o roleplay mesmo, normal. Porque justamente existem alguns RPGs que eles são mais voltados assim para uma intriga política, como o próprio Vampiro. Apesar de a gente pensar, Vampiro é RPG porradeiro. Em tese, não. Em tese é para ser um jogo de interpretação, um jogo político, um jogo de horror. Claro, também tem a ação, mas como existe essa dinâmica mais interpretativa, aí cabe aí a interpretação através de live action. Já os jogos mais voltados para combate não tem como, né? O cara não ia sair por aí dando espadada nos outros na rua, ia ficar meio estranho. Que se você quiser fazer um vampiro só para porrada, você consegue. Faz também. Faz. Mas não é o intuito do jogo. Isso aí fica mais para D&D, que é mais aquela que é realmente de combate, de matar, destruir o mal. São jogos de fantasia medieval. D&D é um jogo mais voltado para ali para fantasia medieval, daquela coisa bem aventuresca mesmo, que a gente vê nos filmes. Heróica. Inclusive, é puxada justamente para o heroísmo, né, o D&D. Tipo o Caverna do Dragão, os heróis, né, como falam, tentam uma ascensão ali para sair sempre salvando o dia de alguma forma, para conseguir sair do mundo do Caverna do Dragão, mas eles são os heróis dali. É a mesma coisa para D&D. Exatamente. Então é isso, né, galera? É isso aí. Pesquisem sobre RPG. RPG é um jogo extremamente divertido. Você vai poder jogar, fazer... Como o Bruno falou, a imaginação é o seu limite. Se vocês pesquisarem, eu tenho certeza aí que muitos vão querer começar a jogar.
E narradores por aí não faltam, é só você pesquisar que tem. Deixem o like aí, compartilhem esse vídeo. Se vocês quiserem ajuda sobre RPG, pode deixar nos comentários que a gente entra em contato e fala. Se tiver alguém aqui do Natal que queira jogar, vamos jogar aqui com a gente, ou narrar, a gente vai jogar aí também. A gente procura pessoas ativas para grupo porque é difícil. Devido ao tempo, trabalho, essas coisas é mais complicado, mas é bom. E é isso, galera. Valeu! Eu sou o mestre dos magos. Nosso herói segurou bem firme a espada, respirou fundo, preveu os movimentos do inimigo, conseguiu chegar perto dele e foi desferir o ataque. E ele errou. Como que eu errei esse ataque, mano? Eu tava literalmente 5 centímetros de distância de mim. Agora é o turno do Goblin atacar. Boa sorte! Até parece que o dado vai colaborar pro inimigo. Cadê meu braço? E então nosso herói falece 1 minuto depois de criar o personagem, que é o recorde.